Estamos fechando aqui o livro do Apocalipse, no capítulo 21, e hoje nós vamos ler dos versos 9 a 27 do capítulo 21 e o capítulo 22 todo, capítulo completo. E nós vamos fazer isso à medida que formos andando na exposição. Mas eu quero chamá-los a lermos juntos os versos 20 e 21 do capítulo 22 de Apocalipse, que são os últimos dois versículos da Escritura Sagrada. Tá certo? Todos aí encontraram? Apocalipse capítulo 22, nós vamos começar com essa leitura. E vamos ler a princípio para trazer para nós hoje o início dessa mensagem, os versos 20 e 22, que dizem assim: Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Juntos o 21. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero trazer aqui, então, a leitura desse texto, que é um texto tão diferente, não é? Que é o texto do Apocalipse, cheio de símbolos, cheio de sinais, cheio de profecias. É um livro de profecias, é a profecia do Novo Testamento, é o livro de Apocalipse. E eu quero começar com o capítulo 21, a partir do verso 9. E vamos ler aqui os primeiros versículos de hoje, versos 9, 10 e 11, que diz assim: Então, um dos 7 anjos que traziam as 7 taças cheias das 7 últimas pragas, veio e me falou: Vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou em espírito a um monte grande e alto, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, com cuja glória ela resplandecia como uma pedra muito preciosa, como se fosse jaspe cristalino. Agora compreenda bem. O anjo toma João numa visão e ele vai mostrar a Jerusalém celestial. Esses 2 últimos capítulos falam sobre a Jerusalém celestial, sobre a realidade do céu, sobre a realidade das últimas, depois das últimas coisas, da realidade da nossa eternidade. E ele vai dizer o seguinte: eu mostrarei a vocês a noiva, eu mostrarei a vocês a esposa do Cordeiro, eu vou mostrar a vocês a nova Jerusalém. Note, meus irmãos, que esses 3 nomes estão dizendo exatamente sobre a mesma coisa, sobre a igreja de Jesus. A igreja é vista como uma noiva, a igreja é vista como esposa do Cordeiro, e a igreja é vista como a própria Jerusalém, como a própria morada da igreja, como a própria morada do povo. E nós vamos ver aqui nesse texto que, mesmo que nós tenhamos a figura de uma nova Jerusalém onde nós moraremos, nós sabemos que nós viveremos em Deus. Vamos ver isso aqui. E aqui, diante disso, na exposição geral, nós vamos ver o que é o céu, o que é a eternidade com Jesus, o que esse texto nos mostra sobre a realidade depois dessa vida aqui, dessa vida terrena. Depois, quando lá do outro lado, a gente vai poder dizer assim: valeu a pena, tudo valeu a pena. Toda dor valeu a pena, todo sofrimento valeu a pena, tudo aquilo que nós passamos valeu a pena, tudo aquilo que nos envergonhou por causa do nome de Cristo valeu a pena, todas as vezes que fomos insultados pelo nosso Senhor valeu a pena. E
E aqui, meus irmãos, nós temos uma elucidação do que é o céu de glória. E nós vamos ver então que o céu, em primeiro lugar, é lugar da plenitude da glória de Deus. Vamos repetir isso. O céu é lugar da plenitude da glória de Deus. Plenitude da glória de Deus. Nós temos, meus irmãos, recebido e percebido a glória de Deus. Isaías capítulo 6 vai dizer que toda a terra está cheia da sua glória. Salmo 19 vai dizer que os céus manifestam a glória de Deus, mas nós não temos acesso à plenitude da glória de Deus, até porque hoje, neste corpo mortal, isso nos mataria. Jamais poderíamos ter acesso ao glorioso sem um corpo glorificado. E aquilo que nos é possível receber, Deus tem nos dado. Mas nós vemos que no céu é lugar de plenitude da glória de Deus. Vamos ao capítulo 21, versos 22 a 26, diz assim: nela não vi santuário, pois seu santuário é o Senhor. Vamos repetir isso: não vi santuário, pois o seu santuário é o Senhor. Ué, mas a gente não tem visto aqui a Nova Jerusalém que desce como uma cidade do céu? Note que não está falando de um lugar, e nós vamos ver aqui as paredes desse lugar. A gente precisa perceber que isso tudo é uma linguagem simbólica para a gente compreender as maravilhas do céu, tá certo? Então, temos um santuário, e o santuário é o próprio Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela brilhem, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas não se fecharão de dia, e ali não haverá noite, ou seja, sempre manifestação da glória, do fulgor da majestade de Deus. Para ela virão a glória e a honra das nações. Capítulo 22, versos 3 a 5, leia comigo. Ali jamais haverá maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos o servirão, e verão a sua face, e na testa deles estará o seu nome. 5, não haverá mais noite, e não precisarão de luz, de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Somente Deus reinando em glória e majestade plena e eterna. A glória e o fulgor do Senhor farão com que nenhum tipo de iluminação seja necessário além da glória do Senhor. Compreenda isso, isso é importante. Lá não terão acesso os milhões de deuses que há nesse mundo, os falsos deuses. Somente o Senhor, o Deus verdadeiro, estará lá. Agora veja, meus irmãos, nós temos um sol de um diâmetro que para a gente é quase inimaginável. Eu queria que a gente tivesse a figura do nosso Sol. Isso aí é só uma esfera para que a gente compreendesse a dimensão da nossa estrela, que na verdade tem 1.400.000 quilômetros de diâmetro. O Sol que de onde a gente recebe o calor. A massa desse Sol aí, eu não sei dizer o nome, mas é um 2 com 30 zeros do lado. Você deve entender que é uma massa importante, tá certo? É um tamanho interessante. Esse Sol nosso, meus irmãos, para que a gente compreenda, não é? São 333 mil vezes a massa da Terra.
Então o Sol tem 333 mil vezes a mais a massa do planeta Terra. E para que você entenda, tem algumas esferas pequenininhas que você não enxerga se você estiver aí atrás, e uma delas, a menorzinha, uma das menores ali, é o planeta Terra, na dimensão entre a Terra e o Sol. Ok? Só para que a gente tenha uma ideia do que significa essa proporção do Sol que a gente tem. Esse Sol aí que transforma milhões de matéria em energia por segundo, ele é considerado uma estrela pequena no universo, de quinta grandeza. Já foram encontradas estrelas bem maiores que o Sol. A última que encontraram, a maior de todas, é uma estrela chamada Canis Majoris. Aí uma foto dela, que eu trouxe para que os irmãos compreendam. A Canis Majoris, meus irmãos, para que a gente compreenda, ela está a 3.900 anos-luz da Terra. O que é isso? 3.900 anos-luz da Terra significa que alguém deveria viajar para chegar até lá, a tempo de tomar um café que acabou de sair do fogo, não é? Viajar a 296 mil quilômetros por segundo durante esse tempo todo, durante 3.900 anos, e não pode fazer nenhuma paradinha para o café se não chega atrasado, só para que você entenda o quão distante essa estrela está de nós. E aqui, meus irmãos, a gente tem uma estimativa, né, aí do pessoal que estuda, que essa estrela, ela é maior do que o Sol 1.420 vezes. Só para que você entenda, a Canis Majoris é essa maior, e o Sol está sendo replicado de maneira aí aumentada. É esse pontinho que você não enxerga, esse é o Sol. Lembra que você tinha visto a Terra perto do Sol? Agora você está vendo o Sol perto da Canis Majoris. Quem fez o Senhor? Quem fez isso aí? O Senhor. Jó vai dizer que Deus fez todos os astros, e essas são as coisas mais simples que Ele fez. O texto bíblico diz. E aqui, meus irmãos, a gente percebe que uma estrela que tem 270 mil vezes mais luminosidade que o Sol, 270 mil vezes mais luminosidade do que o nosso Sol, ela e todos os astros reunidos que Deus fez, e pode colocar também toda a luminosidade gerada por todas as hidrelétricas do mundo, e coloque todas as luminosidades, todos os astros de todas as galáxias. Deus diz na eternidade: não será necessário, porque o Cordeiro com seu fulgor será a lâmpada eterna do seu povo. Um fulgor incomparável, uma majestade absurdamente inimaginável para nossa mente finita, incabível, incalculável. Isso é para andar de joelho, isso é para orar e chorar todo dia, é para buscar na Escritura o tamanho dessa majestade e pedir ao Espírito que vá nos elucidando isso, porque só podemos ver em parte, mas um dia veremos diante da face o Cordeiro, Ele mesmo, Ele que será a nossa lâmpada. Diante, meus irmãos, do esplendor do Cordeiro, todos os sistemas de iluminação, sejam eles humanos, artificiais ou naturais, não passam de uma vela acesa. O brilho da glória do Senhor Jesus. E o céu é lugar da plenitude da glória de Deus. Segundo lugar, céu é lugar onde a adoração será unicamente ao Deus eterno e verdadeiro. Repita essa palavra comigo: adoração. Somente a Deus. Somente a Deus. Veja o capítulo 22, versos 8 e 9. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. Quando as vi e ouvi,
prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse: olha, não faças isso, porque sou conservo teu, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. O cuidado que o anjo teve, meus irmãos, com João, quando ele, diante daquilo tudo, se prostrou diante do anjo. E ele rapidamente disse: meu irmão, levanta. O último que quis adoração aqui em cima deu problema para ele. Lembra do Lúcifer? Deu problema. Ele diz: levanta rápido, porque aqui a gente só adora a Deus. Para com isso. Não tem lugar para veneração para mais ninguém, para mais nada. É só o Senhor. Não tem nenhum tipo de referência a não ser a glória do próprio Deus. Por isso, lugar, céu, meus irmãos, é lugar de adoração constante e exclusiva à glória de Deus. E nós somos um povo inclinado para a idolatria. É porque o Espírito Santo nos corrige. Lembra lá o povo de Israel que estava esperando o Moisés, e o Moisés estava demorando muito? O que eles falam para Arão? Arão, está demorando demais, faz um Deus aí para a gente. E eu gosto da resposta de Arão. Quer dizer, eu gosto não, eu acho até interessante. Ele diz: o povo veio trazendo o brinco, o ouro, eu fui fazendo, saiu esse bezerro. Ou seja, naturalmente a coisa foi acontecendo. Que inclinação para a idolatria a gente tem. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, para não passar de referência de homens à adoração de homens. Compreende, meus irmãos? Para não passar de referência denominacional para idolatria denominacional. Para não passar de um bom templo para adoração do templo. Porque isso aqui um dia vai passar. E esperamos que passe logo, que Jesus volte logo, porque está cada vez pior. O fato, meus irmãos, minhas irmãs, é que no céu nós não teremos a inclinação idólatra que temos que lutar contra ela aqui. A inclinação idólatra que o pai tem com o filho, que o filho tem com as posses do pai, as inclinações idólatras com dinheiro, as inclinações idólatras em outras áreas, todas essas inclinações serão completamente erradicadas, porque no céu nós somente adoraremos ao Senhor. Terceiro lugar, céu é lugar dos justificados pela fé, vindos de todos os cantos da terra e de todos os tempos. Vamos juntos, justificados pela fé, de onde? De todos os cantos da terra e de todos os tempos. Veja o capítulo 21, versos 12, 13 e 14. E havia um muro grande e alto com 12 portas, e cada porta havia um anjo, e nomes escritos sobre elas, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Havia 3 portas do lado leste, 3 no norte, 3 no sul e 3 no oeste. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Meus irmãos, vemos aqui a antiga aliança, representada pelas 12 portas com os nomes dos patriarcas. Antiga aliança. E vemos os fundamentos deste muro, e em cada fundamento são 12 fundamentos, e aqui é uma linguagem simbólica, mostrando a nova aliança, e nós temos os 12 apóstolos. Será, meus irmãos, que será uma cidade exatamente assim? Cremos que não. Cremos que isso tudo é para nos mostrar que o sangue de Cristo justificou não só aqueles
que vieram depois dele, mas o sangue de Cristo foi se encontrar lá atrás, lá com aquele sangue do Éden que derramou no chão. Lembra aquele animal que Deus teve que matar para cobrir a vergonha de Adão e Eva? Porque em Gênesis capítulo 3, verso 21, diz que Deus fez para eles roupas de peles de animal. Como é que você faz uma roupa de couro de animal sem matar o animal? Não pode. Deus matou o animal. O texto não fala diretamente, mas o sangue jorrou no Éden. O sangue de Cristo, então, meus irmãos, cai no solo do Calvário e liga-se ao primeiro sacrifício que o próprio Deus fez. Mas o sangue de Cristo também liga-se com até a última alma lavada e remida por esse sangue na história da redenção. Por isso, nós vemos aqui toda a antiga aliança e toda a nova aliança sendo justificada pelo sangue do Cordeiro. E em toda a estrutura dessa cidade, nós vemos que exatamente a estrutura é o povo de Deus. Ou seja, as colunas levam o nome dos patriarcas, as portas levam os nomes... os fundamentos levam o nome dos apóstolos e as portas levam o nome dos patriarcas. Significa que chamaram então a igreja de a Nova Jerusalém faz sentido. Faz sentido porque você está falando da cidade que na verdade é a igreja. E a igreja, a cidade é uma coisa só. Veja o verso 15 até o verso 17 do capítulo 21. Aquele que falava comigo tinha uma haste de ouro como medida para medir a cidade, suas portas e seu muro. A cidade era quadrangular, seu comprimento era igual à sua largura. Ele mediu a cidade com a haste. Ela media 12.000 estádios de comprimento, de largura e de altura. Verso 17, leia junto comigo. Também... Lembra, meus irmãos, quando nós vimos os 144.000 remidos? Lá atrás, no capítulo 7, não era literal essa conta. Nós vemos aqui agora, novamente, uma cidade dita quadrangular, 12.000 estádios, e aí você tem 12 vezes 12, 144.000. O que significa isso, meus irmãos? O texto está nos mostrando que não faltará lugar para absolutamente ninguém. A cidade é a igreja e a igreja é a cidade. Ou seja, meus irmãos, o que Jesus falou em João capítulo 14 faz sentido aqui. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Isso é uma promessa. Uma promessa que quando Jesus foi, ele é garantia de que quando eu chegar lá, que quando a igreja inteira chegar lá, não faltará nenhum e nem sobrará nenhum. Exatamente a salvação que vem do Senhor será cumprida na sua integralidade. Não sei se você já passou por alguma experiência de comprar uma coisa que você não pôde levar. Ou quem sabe comprar uma passagem e de repente na hora deu um problema na sua passagem, você não pôde viajar. E aí você fica querendo reclamar os seus direitos. O céu é completamente diferente. Primeiro, que nós não compramos nada. Quem nos garante que vamos passar para as mansões celestiais é o sangue de Jesus. E quem me garante é o próprio Jesus.
E essa garantia nos é dada pelo penhor do Espírito Santo, e esse Espírito Santo me diz todo dia que eu estou no caminho certo, e esse mesmo Espírito Santo me diz que eu sou filho de Deus, porque o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito, dizendo que nós somos, que eu sou filho de Deus. Romanos 8, verso 16 diz isso. E esse mesmo Espírito diz o seguinte, meus irmãos: no céu nós teremos e temos lugar preparado. A mansão celestial, seja ela de que jeito for. Meus irmãos, eu sei que há vários tipos de informações do tipo assim, há várias partes da teologia que mereceriam mais atenção. Por exemplo, a terra vai ser restaurada, teremos um novo céu, nova terra, literalmente. Ok, é importante que a gente queira saber disso, mas no final de tudo, todo mundo tem uma certeza: o nosso lugar está garantido, não importa em que parte desse universo, até pendurado numa estrela, eu moro com Jesus. Meu irmão, qualquer puxadinho no céu, perdoe minha expressão bem-humorada, é melhor do que qualquer mansão extraordinária desse tempo finito. E é claro, isso aqui não é nenhum tipo de falta de estímulo para que você compreenda mais sobre o Apocalipse, absolutamente. Mas a gente precisa compreender que no final de todo o processo de explicação tem uma conclusão: eu vou morar com Jesus. Jesus vai vir buscar porque eu sou a igreja. E quando eu chegar lá, meu irmão, eu vou receber um novo nome. E eu vou conhecer o nome que Jesus tem, que só Ele sabe. E quando eu chegar lá, a morada ou as moradas que Jesus preparou, meus irmãos, serão apresentadas, e aí nós vamos ouvir: benditos de meu Pai, possuí por herança o que tenho guardado desde a fundação dos séculos. Extraordinário. Por isso, o texto continua, verso 18 até o verso 21 do capítulo 21. O muro era construído de jaspe, e aqui nós vemos a pureza da eternidade, a majestade da eternidade, o primor da glória de Deus visto na Nova Jerusalém, e o próprio adorno do Senhor na vida da igreja na eternidade. O muro era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Note, meus irmãos, que nós não temos aqui um ouro como nós conhecemos aqui, esse ouro da nossa aliança, não é? É um ouro que o João diz o seguinte: o que eu mais consigo dizer que é parecido é ouro, mas ao mesmo tempo que é ouro, é límpido como um vidro. Ou seja, não tem como comparar. É um material completamente desconhecido e não dá para descrever exatamente como é. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era feita de uma só pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Meus irmãos, o que percebemos aqui é o cuidado extraordinário do Senhor, quando nos mostra que até as coisas que não são aparentes são preciosas. Por exemplo, quando você vai cavar uma sapata para uma construção, você não joga entulho nessa sapata de porcelanato, de mármore, de granito, você não põe nada precioso embaixo da terra, você põe pedra, você põe entulho, e quando você faz tudo aquilo, todo aquele fundamento, depois você põe coisas bonitas. O que nós vemos aqui, o primor do Senhor sobre tudo que preparou para nós, desde o fundamento até os finalmente, tudo é precioso.
tudo é glorioso. Por quê? Porque tudo aponta para a glória de Deus. Pastor, vai ser essas pedras preciosas? Como é que vai ser? Meus irmãos, isso aqui é uma linguagem que nos mostra como será precioso, como será rico. Mas a gente de fato não sabe como é que isso vai se dar. Nós suspeitamos, porque glória de Deus a gente não sabe, a gente suspeita. Glória do Senhor não é vista. Glória do Senhor é percebida em alguns aspectos, mas nós vemos aqui que céu é um lugar não só da glória do Senhor, meus irmãos, mas é também um lugar onde o Senhor tem preparado para os justificados de todos os lugares e por toda a eternidade. Fala aqui, meus irmãos, da nossa vestimenta, de como o Senhor nos vestirá com vestes de louvor, vai trocar as nossas vestes de pranto, não é? As nossas vestes de cinza, como diz lá o Isaías, em vestes de louvor. Ainda no capítulo 22, versos 1 e 2, o texto diz assim: então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. Leamos juntos agora. De ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Mais uma vez vemos a figura da cura de tudo que o Senhor fará nesse novo tempo. Veja, nós temos aqui uma alusão àquilo que foi destruído lá no Éden pelo pecado. Lembra da árvore da vida? Lembra da violação? Lembra dos rios do Éden? Lembra de tudo, como tudo foi separado do homem, e agora o anjo do Senhor está guardando, e agora isso é novamente trazido para nós. Meus irmãos, eu fico tentando lembrar, ou melhor, lembrar não, eu fico tentando imaginar, que a gente só lembra daquilo que a gente já viveu, fico tentando imaginar como era o Éden antes do pecado. Você já ficou pensando nessas coisas? A Bíblia diz para a gente ficar pensando nas coisas do alto, e de vez em quando eu fico pensando nessas coisas. Embora o Éden tivesse aqui, vamos dizer, no baixo, né? Mas veio do alto, antes do pecado. Ficar pensando no Éden, e eu fico pensando, será que o verde que nós vemos nas árvores é o mesmo verde do Éden? Eu acho que não. O azul do céu é o mesmo? Não, não é o mesmo. O gosto, o sabor das frutas, não é a mesma coisa. Depois do pecado veio os abrolhos, os espinhos, veio as sarças, não é? Veio as pragas, essas coisas todas. Eu acho até que barata, essas coisas veio depois, mas isso é teologia rasa, que você não deve levar em conta, né? Meus irmãos, a gente fica pensando como era o Éden. Eu não imagino o Éden com barata, ok? Mas isso é uma especulação tão baixa que eu não devia nem ter dito. O fato, meus irmãos, é que aquilo que foi fechado no Éden vai ser aberto para nós por causa do Calvário. Coisa linda. Adão fechou o Éden, Jesus destrancou no Calvário. Adão caiu no jardim, Jesus foi no deserto e no jardim da dor do Getsêmani e destrancou para nós, garantiu, dizendo, agora está aberto o caminho, falta esperar o tempo, a consumação dos séculos, mas está garantido. Isso é extraordinário, meus irmãos, isso é maravilhoso, é o jardim resgatado pelo Senhor. É a promessa plena de Apocalipse capítulo 7, verso 17, que diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Todo o universo foi afetado pelo pecado, meus irmãos. Não só o ser humano, em todas as suas faculdades, faculdade intelectual, emocional, não é? A parte espiritual, enfim, as decisões, não só o ser humano, mas toda a natureza sofreu e geme de dor, esperando a restauração que o Senhor trará. E agora nós vemos aqui essa promessa, onde o Senhor vai restaurar todas as coisas e vai curar todas as nações, de todo canto, de
toda tribo, de todo povo, de toda língua, de toda nação. E no Antigo Testamento nós vemos que a Antiga Aliança termina com o povo de Israel recebendo a promessa, mas a promessa também foi estendida para todas as famílias da terra, e nós só somos salvos por causa dessa promessa. Isso é importante demais. O céu ainda é, nesse texto, a ausência de pecado e da possibilidade de pecar. Por quê, meus irmãos? Porque lá no Éden não tinha pecado, mas foi possível pecar? Foi ou não foi? Foi, tanto que pecaram. No céu não vai ter pecado, mas vai ser possível pecar? Não, não vai ser. Porque lá nós teremos de fato a garantia de que não pecaremos contra Deus. Verso 21, capítulo 21, verso 27. Nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quem é que está escrito no livro da vida do Cordeiro aí? Tem que ter certeza, meu irmão. Tem dia que pode ser que você não tenha certeza, mas pode ter certeza que o dia que te faltar certeza, o Espírito completa no teu coração. Tá certo? Você não pode viver na incerteza profunda o tempo todo. Tá certo? Mas Deus não depende nem das nossas percepções para gerar salvação na nossa vida. Uma vez perguntei recentemente para uma pessoa: você se sente salvo? Ela disse: eu não sinto digno. Falei: então seja bem-vindo. Essa é a sensação, essa é a reação de quem compreendeu que diante da graça não é digno da salvação, por isso que recebe a graça e a misericórdia. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando a justiça. E quem é santo, continue se santificando. E aqui, meus irmãos, nós estamos vendo que céu é lugar de santidade, não é lugar de pecado. Como nós falamos no domingo, quem gosta de pecar não vai ter nada para fazer no céu, porque no céu não entra pecado, no céu não entra desejo impuro, no céu não entra nenhum tipo de impureza que Satanás lança nos corações, no céu não entra mais a tentação. Por quê? Porque isso é uma promessa bíblica. Não havia essa promessa no Éden. Deus não deixou essa promessa para Adão e Eva, mas deixou essa promessa para a igreja, depois que a igreja estiver na glória com o Senhor. Não vai entrar impureza. Pergunto: o que um porco pode fazer num centro cirúrgico? Tem condições de você imaginar um porco num centro cirúrgico? Pense aí. O pessoal da área do hospital sabe que centro cirúrgico tem que ser o lugar mais limpo de todo o hospital, ou não é? Os médicos não põem nem a mão na porta, eles entram não é assim, irmã? Ele entra assim e empurra a porta e tem que lavar a mão e tem que... o tempo todo a gente faz visitas e a gente tem que fazer todo esse tipo de asepsia. Lá é lugar de menor sujeira possível. E é claro que lá basta você entrar e você já leva alguma coisa. Mas o que eu quero dizer é que a intenção daquele lugar é que não tenha impureza. O filtro humano para isso é insuficiente, mas o filtro divino para filtrar todas as impurezas pecaminosas da glória para frente é completamente eficiente. E tudo que é pecado e tudo que é impuro fica para trás. Tudo que é pecado que eu luto contra, lá eu não precisarei lutar contra. E meus irmãos, pecado, a gente tem mania de categorizar os pecados, né? Pecado é tudo pecado. Pecado é tudo que afronta o Senhor, e a gente não pode de maneira nenhuma tentar categorizar os pecados. É claro que há consequências diferentes de um pecado para o outro, mas para Deus todo pecado é uma afronta contra a sua santidade. Assim como Judas, no último momento, saiu do lugar do cenáculo, que era um lugar de luz, iluminado, uma mesa posta, e ele saiu para a noite trevosa, da mesma maneira como ele não suportou ficar ali,
toda presença do mal, do maligno, toda presença pecaminosa não poderá de maneira alguma subsistir na glória. O que diz o Salmo 1? Os ímpios não subsistirão na congregação dos justos. Somente os justos terão acesso à congregação dos próprios justos. Agora, porque são justos? Não, porque fomos justificados pelo Senhor. E aí nós temos os versos 14 e 15 do capítulo 22. Vamos ler juntos? Bem-aventurados os que lavam suas roupas para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Repita aí comigo: pelas portas. Pela janela dá? Pelo buraco do muro dá? Não, pelas portas, tá certo, gente? Só o Senhor não tem gambiarra. Só é por Cristo, Ele é a porta, Ele é o caminho. Somente por Jesus ficarão de fora os cães. E aqui os cães têm uma relação talvez com aqueles que geram heresias, pensamentos falsos sobre Deus. Por isso Paulo talvez vai chamá-los de cães. Os feiticeiros, falamos sobre isso um pouco na última mensagem, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo que ama e pratica a mentira. Meus irmãos, mentira é uma coisa que nunca agradou o coração de Deus. Mentira é algo que não deve fazer parte da agenda do crente. E é claro que pecado nenhum pode fazer, mas veja que muita gente acha que pode viver o tempo todo contando uma mentirinha, tipo assim: diz que eu não estou. Ah, pastor, só uma mentirinha vai jogar eu no inferno? Não, a mentirinha não joga você no inferno, é o amor à mentira que joga, é a falta de arrependimento, é o pecado. E não é esse pecadinho que te joga no inferno, é que esse amor a esse pecadinho e tantos outros pecados mostra com clareza que o coração não ama Jesus e que não está em Cristo, está ainda no pecado. Porque o crente peca, meus irmãos. Quem peca aqui? Pelo menos uns 4 ou 5 peca. Amém? Obrigado, já me senti melhor, pode abaixar. Deus já viu sua mão, Deus abençoe. A gente peca. A diferença é que nós não estamos mais no pecado. Então a gente não ama mais o pecado. Ele nos tirou do pecado e agora nós estamos em Cristo. Em Cristo a gente tropeça, peca de vez em quando, mas não quer pecar. Não agenda para pecar. A gente não pensa que é bom pecar e eu quero pecar contra Deus. Não, a gente pensa que Deus é bom e é muito ruim pecar contra Ele e nós precisamos o tempo todo lutar contra isso. E a mentirinha, tal da mentirinha, meus irmãos, é um carrapato que demora a sair da vida de muita gente. Diz que eu não estou, né? Já tem aquele menino, papai mandou falar que não está. Aí a criança, bem feito. Deus está vendo. Esse tipo de, rapaz, mas eu não fui porque eu peguei, eu estava doente, rapaz. Não é o fato de você falar isso que te manda para o inferno, meu irmão, minha irmã. Mas é o fato da tua alma estar tão viciada no pecado, a ponto de mostrar que você não tem relação nenhuma com Cristo. Por isso você mente que nem sente. Entendeu ou não? É isso. Mente para não ficar mal na foto. Mente para não perder a admiração do outro. Mente para não perder um dinheirinho, mente para não perder o cargo, mente para não perder a posição, mente para não desagradar. E aí quer dizer, o Senhor sempre é desagradado. Pode desagradar a Deus? Os homens não podem. Pode perder as coisas humanas? Não, não pode. Mas as coisas eternas, o tempo todo vaza pelos dedos. Isso, meus irmãos, é algo tão difícil que as pessoas precisam entender. No céu será lugar onde contemplaremos Cristo como Ele é. Vamos repetir isso. No céu é lugar que contemplaremos Cristo como Ele é.
Verso 13 do capítulo 22. Juntos, eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testemunhar essas coisas em favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O que ele está declarando é algo sobre ele mesmo. Meus irmãos, não tem como duvidar da divindade de Jesus quando lemos o Apocalipse. Impossível. Todos precisariam ler o Apocalipse. No Apocalipse, por exemplo, no capítulo 1, no verso 5, nós lemos que Jesus é o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, a fiel testemunha, aquele que nos ama, nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Isso está em Apocalipse. Verso 8 diz: eu sou o Alfa, o Ômega, o Todo-Poderoso. Verso 12 do capítulo 5 de Apocalipse: o cordeiro que foi morto é digno. Capítulo 5, verso 5 diz: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Verso 9 diz: tu és digno de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse capítulo 13, verso 8 diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Capítulo 19, verso 13 diz que ele está vestido como um manto salpicado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Capítulo 19, verso 16 vai dizer que ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. No capítulo 21, no verso 23 diz que ele será a lâmpada, o cordeiro será a nossa lâmpada. E no capítulo 22, verso 16, é o que acabamos de ler, diz que ele é a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Meus irmãos, o que está sendo lido no Apocalipse aqui será visto em loco na glória. Todos os atributos de Cristo, do Pai, do Espírito, que não conseguimos imaginar, nós veremos. E agora o Apocalipse está nos mostrando exatamente quem é Cristo, quem é o nosso Senhor, quem é o Senhor da igreja. O Senhor da igreja não é visto somente nos evangelhos, embora Cristo nos evangelhos é completamente Deus e é completamente homem. Não dá para separar Cristo homem e Cristo Deus, é indivisível. Mas compreenda que o ministério de Jesus terreno não resume a sua glória, não resume quem ele é. Precisamos do Apocalipse para compor a visão correta sobre Jesus, e é o que nós estamos vendo aqui. Por último, o céu é uma promessa para o cristão. Leamos juntos 22:7. Venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. 22, verso 12. Venho em breve, trago a recompensa com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Verso 20 do capítulo 22. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. O céu é uma promessa para o cristão. Pastor, e se o céu não for de verdade? Não, o céu é de verdade, porque a Bíblia diz que é de verdade. Porque tudo que a Bíblia diz que é de verdade aqui, é verdade aqui. Então, se tudo que a Bíblia diz que é verdade aqui, e mesmo no meio de um monte de adversidades, eu posso sentir a paz que excede a todo entendimento, isso é uma promessa para aqui e agora, isso acontece realmente aqui, então as coisas eternas prometidas também são verdades. Compreende? Você entende que as coisas prometidas para a eternidade são verdades quando você percebe que as coisas prometidas para aqui e agora também são verdade. Então tudo de fato é verdade. Por isso, o capítulo 22, no verso 17, diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Agora que promessa: quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Dia desses eu vi um copinho d'água com o logo de
mais conhecida como Casa da Moeda, mas é uma igreja. É uma igreja dita evangélica. Um copinho d'água com um logo, e aquele copinho custa caro. É uma água assim, supostamente abençoada. Meus irmãos queridos, o texto está dizendo aqui: quem tiver sede e quiser, receba a água da vida de graça, sem pagar pedágio. Jesus, a água da vida, jorra eternamente para o seu povo. Por isso que Jesus disse: aquele que crê em mim vai ter uma fonte de água viva a jorrar. Por quê? É uma fonte recebendo da fonte maior, e vai jorrando. Fluirão rios de águas vivas. Você já parou, meu irmão, para pensar que nesse planeta não para de jorrar água? Que não para, de onde vem tanta água dos rios, dos mares, onde estão as nascentes disso tudo? Nunca para de jorrar. Você imagina as coisas finitas, Deus as deixou funcionando. Imagina a glória. A fonte a jorrar será eterna. Nós não teremos mais sede de nada. Por quê? Porque a sede que nós teremos será de conhecer ao Senhor, e conhecer mais o Senhor, e conhecer mais o Senhor. Pastor, mas isso não vai ficar monótono? Você já parou para perguntar sobre isso? Isso não vai entrar numa monotonia? Deixa eu te dizer uma coisa. Você está nesse corpo finito aí, com essa mente finita. Nós somos esse pedaço de carne aqui feito de barro. E todo dia a gente fica assim estupefato com alguma descoberta que a ciência mostra para nós, não é verdade? Alguma tecnologia que você pensa assim: meu pai do céu. Eu me lembro quando eu era adolescente, isso foi esses dias, eu estava, sério, foi esses dias, eu tinha ganhado um aparelho chamado Palm Top. Sabe o que foi o Palm Top? Palm Top, e eu fiquei encantado com aquele negócio, que tinha aquela canetinha que você tinha que escrever letra por letra, e eu achava aquilo o máximo. E aí, depois eu ouvi que tinha um aparelho que era só você colocar o dedo assim, que não tinha tecla, e surgiu os telefones que não tinham tecla. Eu falei: como isso é possível? Você só toca na tela? Aí você vê alguém apertando o botão hoje, você ri da pessoa, né? Eu tenho um de botão aqui excelente. O fato, meus irmãos, é que nesse tempo finito a gente vai descobrindo coisas e fica encantado. Você imagina descobrir um Deus infinito em eras infinitas e eternas? Isso não tem cansaço algum. Absolutamente cansaço nenhum. Pelo contrário, a cada era da eternidade nós vamos estar mais maravilhados com o Deus que nós servimos. Por isso, termino Apocalipse, a exposição, com o último verso desse texto que diz, capítulo 22, verso 21, leamos juntos: a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Que a graça de Jesus esteja sobre nós, que o amor gracioso de Jesus esteja sobre a nossa vida. Essa palavra aqui é para a gente hoje aqui também. A graça do Senhor Jesus está sendo derramada sobre nós uma vez mais, e Ele está nos capacitando uma vez mais pelo Seu Espírito a esperar por aquele grande dia. E podemos juntos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Cristo. Amém.